Olá, sejam bem-vindos em meu canal. Desejo a você e sua família a paz do Senhor. Bom, hoje trouxe uma receita de shiitake. Não sei se é assim que diz, mas ele é conhecido pela gente como aquele cogumelo comestível, né? Nosso pastor, ele tem para vender e o dele é tipo que cresce na madeira, diferente daquele do chão. E a esposa dele, a Andréia, me deu uma receita e eu coloquei a dela e a minha aqui. O preço é bem acessível, eu paguei R$12,50 por 250 gramas e dá bastante. E além de saudável, fica uma delícia. Espero que gostem. Também trago, como sempre, uma pequena palavra de Deus e hoje eu quero falar sobre um assunto que deveria ser intenso, mas eu vou falar um pouquinho resumidamente sobre alma e espírito. Poucos sabem que existe diferença entre alma e espírito. Eu aprendi onde congrego que somos corpo, alma e espírito. Nosso corpo humano, ele apresenta 5 sentidos, que são visão, audição, tato, olfato e paladar, que são responsáveis por nossos diferentes estímulos, impulsos, reações que surgem a cada dia ao nosso redor. Falando então da alma e o espírito, muitos acham que o espírito e a alma são a mesma coisa, mas nisso há um grande engano. Começando pelo espírito, saiba que quando Deus criou Adão, o primeiro homem, ele o criou com perfeição. Falando assim no modo simples para você entender, seria assim: Deus criou o homem dos materiais da terra e fez dele uma alma vivente, porém soprou do seu espírito para que isso acontecesse. E foi o que aconteceu. Agora, como já expliquei em alguns vídeos, aqui, ao entrar o pecado em Adão e Eva, isso mudou. O pecado traz separação entre Deus e o homem. E daquele dia em diante trouxe uma morte espiritual para o homem. E como ele não morreu fisicamente, posso dizer que morreu espiritualmente. Tipo, para você entender, ele ficou com o corpo e com a alma somente. Isso que foi a separação. E essa separação Deus visitava todo dia ele no jardim, lá no paraíso, né? E foi física, porque ele não visitou mais, e foi espiritual. Tipo, o Espírito Santo de Deus se retirou dele. E então, quem começou a dominar a partir daquele momento, o coração, o corpo, a mente de Adão e Eva, não foi mais Deus, e sim sua alma. Isto podemos chamar de espírito humano. Por isso que tem tanta confusão. Estou falando um pouco disso hoje porque há muitas perguntas e dúvidas a esse respeito. E eu ensino o que creio pela palavra de Deus. Em João capítulo 3, Jesus fala a Nicodemos que o que é nascido da carne é carne e do espírito é espírito. Diz que quem não nascer da água e do espírito, em outras palavras, eu posso te dizer que não terá vida eterna. Quando cremos no sacrifício de Jesus e o aceitamos como Filho de Deus, nos batizamos nas águas, seremos novamente um homem espiritual. Por causa do pecado, continuamos falhando, mas para Deus seremos filhos, um povo santo. A alma, então, são as emoções, nada a ver com o espírito. A alma dirige nossas emoções, nossas decisões, sentimentos, e se não houver um equilíbrio, se não houver o Espírito Santo nessa jogada, teremos morte eterna. Jesus ensina também que a carne é fraca e o espírito é forte. Como diz em Gálatas 5, que a gente deve andar no espírito, não pelas nossas emoções. A palavra também diz que a carne milita contra o espírito. E nós temos que deixar Jesus pegar as rédeas de nossa vida. Senão, a alma sempre vai dominar nosso corpo, nossa vida, nossa mente, porque a alma, eu posso dizer assim, que é o lado ruim que ficou por causa do pecado. E o espírito é o lado bom. Se você conhece a palavra, você sabe que Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para aquele que crê. Podemos ver isso em João capítulo 14, João capítulo 15, João capítulo 16, capítulo 17. Então, há uma diferença entre alma e espírito. O Espírito Santo é o único que pode colocar nossa alma no lugar dela. Pense assim, a alma podemos dizer que está na mente e o espírito humano está lá no coração.
E quando o Espírito Santo entra através da nossa crença em Jesus, quando nós o convidamos para ser Salvador e Senhor, Ele mora em nosso coração. Paulo aconselha em Efésios 3, 16 a 19 o seguinte: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele, que é Jesus, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nos meus livros eu falo sobre a habitação do Espírito Santo, sobre o estar cheio do Espírito Santo e sobre a plenitude do Espírito Santo, que são 3 fases. E a habitação é quando você crê em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador. O Espírito Santo está morando no seu coração. Amém? Qualquer dúvida, ore a Deus pedindo em nome de Jesus e Ele vai resolver a tua dúvida. Que assim seja. Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, eu tenho tomate, um pedacinho de abacaxi, purê de batatas. Você pode comer com arroz, pode comer com polenta. Minha amiga faz muito com polenta. Você pode botar creme de leite, fazer tipo um estrogonofe junto, com carne. Então aqui fiz com o meu franguinho, daí eu tenho suco de manga com limão. Ai, precisa coisa mais boa? Vamos provar. Eu gosto, meu marido, eu fiz só a metade aqui, peguei só a metade pra mim. Meu marido não é muito disso. Uma delícia! Quer provar, Alice? Criança não, pode ser que não goste, né? É leve, é bom. Então, você gostou do vídeo de hoje? Dê um like e compartilhe se quiser. Deus te abençoe. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau. Ali, aqui ó.